Ao vivo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se já. Acho que já está ao vivo, não? Eu acho que está ao vivo. Tá, para mim aqui tá. Deixa eu só dar uma atualizada na página aqui. Vou tirar uma foto aqui no meu Instagram para avisar o pessoal. Opa. Pronto, já estamos ao vivo aqui. Olá, pessoal. Muito boa noite. Bem-vindo à live aqui promovida pela AREA, Associação Rondoniana de Engenheiros Ambientais. Meu nome é Glauco, estou como presidente da associação. E hoje nós temos aqui o prazer de ter a Helva Beltrão, de Recife, Pernambuco, que vai apresentar a experiência dela aí na área de resíduos sólidos aí em Recife. O tema é Marketing Verde e a gestão de resíduos, uma oportunidade no mercado ambiental, tá? A previsão aí no máximo 1 hora. A galera que estiver entrando aí pode fazer perguntas, tá? E muito bem-vindo, Helva. Conta aí para nós como é que vai Recife aí. Como é que é a tua... Boa noite, gente. Tá. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Eu até preciso colocar aqui o link do YouTube, né, para eu conseguir ver o comentário do pessoal, que eu não estou vendo. Meu nome é Helva Beltrão, como os meninos aí já falaram. Eu sou recifense, estou falando nesse momento de Recife, Pernambuco, e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês minha experiência de vida, né? Eu já estou na área de consultoria há 12 anos e de uns tempos para cá, de uns anos para cá, eu tenho trabalhado muito com foco na área de gestão de resíduos sólidos e vou compartilhar um pouquinho com vocês minha experiência hoje. Que ótimo. Você é formada em Ciências Biológicas, né? Formada aí em Recife mesmo. Quando que você começou a trabalhar na gestão de resíduos com essa experiência? Eu comecei a trabalhar com gestão de resíduos numa empresa que... deixa eu tentar resumir um pouquinho como eu comecei a trabalhar, né? Primeiro que o curso que eu fiz foi o curso de bacharelado em Ciências Biológicas, modalidade Ciências Ambientais. É um curso um pouco diferente que tem aqui na UFPE, que ele já traz um pouco essa visão de gestão ambiental. Então, a gente teve disciplinas de consultoria ambiental, política e gestão ambiental, direito ambiental, unidade de conservação. Então, já foi me abrindo os horizontes que no curso de biologia tradicional a gente não tem. Tanto é que eu vi nas perguntas que o pessoal mandou, uma das perguntas era se eu tinha dificuldade como biólogo em atuar com resíduos. E eu, como bióloga, não sou especialista nem em fauna nem em flora, que normalmente é como se só existissem essas duas opções, né? Mas, na verdade, a gente, como biólogo, a gente tem um leque de opções para se atuar na área ambiental. Eu percebi isso desde a faculdade e pensei, eu vou me especializar em gestão ambiental. Eu sei que existe um mercado muito promissor, eu só preciso de uma oportunidade. Depois que eu entrar, eu não saio mais nunca. E aí pensei, né, o que é que eu vou fazer para eu conseguir trabalhar? A única alternativa que eu pensei no momento foi continuar estudando, mas aí eu não queria a vida acadêmica, então eu procurei o curso profissional, assim, mais profissional possível que existia aqui, que foi lá na UPE, que é a Universidade de Pernambuco. Eu estudei na UFPE e depois eu fiz uma especialização na UPE, e era uma pós-graduação do curso de engenharia, então tinha várias pós lá. E aí eu escolhi uma que era de gestão e controle ambiental. Aí foi muito, muito legal. Fez uma diferença muito grande na minha vida profissional, porque todos os professores, a maioria deles, eram consultores ambientais que estavam ali também dando aula, então eram aulas extremamente práticas e voltadas para o mercado, e a maioria dos colegas eram engenheiros que já atuavam na área de meio ambiente. Então, para mim, foi muito, muito bacana, e foi a partir de um network que eu fiz lá nesse curso que eu comecei a trabalhar. Eu fui justamente com essa visão que eu iria conhecer pessoas, que eu iria me qualificar, e foi isso que aconteceu. E aí eu comecei a trabalhar inicialmente como consultora autônoma, depois eu comecei a trabalhar em uma empresa, inicialmente também como autônoma, e depois eles me contrataram para ficar
como a bióloga da empresa, elaborando os estudos ambientais que eles desenvolviam, sendo que, paralelamente, essa empresa já tinha o sistema de gestão da qualidade e depois ela decidiu implantar o sistema de gestão ambiental. E aí eu assumi essa pauta. Quando eu fiquei sabendo, simplesmente a empresa comprou aqueles coletores bem coloridinhos, espalhou pela empresa inteira e disse, aqui agora tem coleta seletiva, semana que vem a gente vai ter auditoria, então todo mundo se organiza. Eu digo, meu Deus do céu, esse povo é maluco, eles acham que é assim, que em uma semana uma coleta seletiva vai estar funcionando. Aí eu assumi isso e comecei a estudar sobre resíduos, fiz o plano de gerenciamento de resíduos da empresa, sem nunca ter feito o curso de PGRS. Normalmente isso não se ensina, né, nas faculdades. Eu não sei no curso de engenharia, mas nem na pós, nem no mestrado. Eu fiz mestrado também em tecnologia ambiental. Tive uma disciplina específica de gerenciamento de resíduos sólidos e também não aprendi a fazer um PGRS lá, aprendi realmente na prática. Depois fiz o PGRCC, que é de resíduos de construção civil, dessa empresa também. E aí comecei a entender a dinâmica do resíduo, que às vezes colocar coletor demais atrapalha. Vai depender também do destino final, então não adianta separar tudo. Se, por exemplo, se for para uma cooperativa, quando chegar lá eles vão fazer outro tipo de segregação. E aí eu fui aprendendo isso na prática. Essa experiência que eu tive nessa empresa já fazem 5 anos que eu saí de lá, então acho que faz mais ou menos. Essa empresa é uma empresa pequena, média, grande? Qual que eu posso Essa empresa é uma empresa pequena, que tem uns 40 funcionários. É uma empresa de engenharia consultiva. É uma empresa que faz projetos de rodovia. E aí, nas rodovias, sempre quando precisa fazer uma duplicação, a restauração, pavimentação, sempre tem os estudos ambientais das rodovias. E aí eu fazia esses estudos e a empresa também tinha supervisão de obras. Então, eu participava também da supervisão ambiental de obras e também com relação a essa questão da ISO, né? Que eu assumi essa coordenação do sistema de gestão ambiental, então fazia treinamentos, toda a padronização da empresa na sede e nos escritórios de obras. Isso deve fazer mais ou menos uns 8 anos, mas depois eu fui tendo outras oportunidades nessa área de resíduos, onde eu mais aprendi foi uma oportunidade que eu tive com cooperativas de catadores. Foi uma coisa assim que despertou em mim uma paixão por essa área que eu não tinha. Esse lado social também, que eu sempre tinha a visão de consultoria ambiental como negócio, mas não de sustentabilidade como um todo, que quando a gente pensa em sustentabilidade, tem o ambiental, o econômico e o social também. Então, dá para se trabalhar esses 3 lados, dá para ganhar dinheiro. Por exemplo, o empresário ele pode ganhar dinheiro com marketing ecológico, mas ele também pode fazer alguma coisa para ajudar a comunidade que está ao seu redor. E aí eu fiquei com muita vontade de desenvolver projetos que pudessem ajudar os catadores, mas que eu também fosse remunerada por isso. Afinal, esse é o meu trabalho. E eu não posso ficar o tempo todo prestando serviços voluntários. Uma coisa é uma coisa pontual, né? Mas constantemente não tem como. E aí eu desenvolvi essa questão da gestão de resíduos sólidos, e aí nessa gestão, dependendo do empreendimento, dá para fazer várias ações sociais, e que tudo isso repercute em marketing. Eu não sei se eu falei, ficou coisa demais de uma vez só, se deu aí para o pessoal entender. Mas eu tentei fazer um resumo. Você atuou junto às cooperativas como consultora, contratada pelas próprias cooperativas ou pela prefeitura, por algum instituto? Foi um projeto do governo do estado de Pernambuco, chamado Projeto Rescate. E aí foi uma consultoria ambiental grande, uma empresa de consultoria grande, que venceu a licitação, e aí prestou assessoria técnica e capacitação a diversas cooperativas de catadores em Recife, região metropolitana, e na Mata Sul do estado. E aí eu fui convidada para fazer parte dessa equipe, sem nunca ter trabalhado com catador. Eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou dar aula? E os temas eram muito soltos, assim, não tinha um termo de referência, não tinha uma coisa para a gente seguir. Não tinha um roteiro, era só assim, coleta seletiva e educação ambiental. Eu digo, meu Deus, eu vou dar aula de coleta seletiva para catador, eles que sabem separar o material de acordo com o que eles vendem, mas aí eu tentei preparar o melhor conteúdo possível e deu super certo, apesar de não ter ainda essa experiência com eles.
Eles gostaram muito do meu trabalho e depois eu continuei na segunda etapa do projeto, prestando assessoria técnica para essas cooperativas que eu também não tinha experiência com cooperativa. Então eu fiquei, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou dar algum tipo de assessoria se eu não conheço o trabalho deles? Mas aí eu comecei a estudar realmente o que é que eles faziam na prática, qual era a dificuldade que eles tinham, e de acordo com os temas que eu fiquei nessa assessoria, eu fui dando a orientação e no final deu tudo certo, eles gostaram muito. Isso é até legal para animar o pessoal, porque muita gente às vezes fica com um pouco de receio por não ter experiência, por nunca ter feito uma coisa. E nessa área de consultoria, gente, sempre vai ter experiências que a gente nunca fez, porque é uma área muito ampla, então não tem como você já ter feito tudo na área ambiental. Então, quando surgir alguma oportunidade, nunca neguem uma oportunidade. Agora, também não vão fazer de qualquer jeito, né? Peçam ajuda a outros colegas que já atuam na mesma área, pesquisem. Muito importante ver a questão de legislação ambiental também. Tem vários fatores, mas pelo menos eu, experiência própria, eu nunca recusei nenhum serviço por não ter experiência, por não saber fazer. Eu consigo correr atrás, me preparar, mesmo que eu fique noites, madrugadas, finais de semana trabalhando, mas no final eu consigo entregar um produto, um serviço legal, porque eu consigo me dedicar e dá muito mais trabalho, né, quando não se tem essa experiência. E aí, por isso que eu estou aqui no meu Instagram, ajudando o pessoal, justamente dando um salto na carreira deles, compartilhando a minha experiência, porque foi tudo muito sofrido, não teve nada mastigadinho. Antigamente não tinha, né, essas redes sociais. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas compartilhando tantos insights, mas na minha época não tinha, então eu tive que aprender mesmo na relação. Mas, real, a satisfação é muito maior, né? Quando você vai, busca, supera esse obstáculo e consegue realizar aquela meta, né? Aquela ação, a satisfação de fazer isso é muito maior, né? Isso. Mas o Gabriel tem uma relação de perguntas aí que o pessoal fez, né, antecipadamente. O Gabriel, você já quer introduzir essas perguntas? Algumas perguntas, ela já respondeu no começo, né? Aí, certo. Uma das perguntas aqui que veio à cabeça foi assim, quando você saiu, e chegou a hora de sair da empresa que você era contratada para abrir a sua consultoria? Eu acho que, querendo ou não, foi o início. Nunca é fácil para a gente começar sozinho, né? E nós temos muitos colegas que começam sozinhos, tem essa dificuldade. Quais foram as que você encontrou? Então, compartilhe aí para a gente essa vivência desse lado. Foi quando eu realmente comecei a crescer profissionalmente, foi quando eu passei a empreender, minha gente. É impressionante, assim, as oportunidades também, existem muitas oportunidades na área ambiental, mas as oportunidades estão muito mais para quem corre atrás do que para quem fica esperando. O que aconteceu foi que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, era uma coisa muito nova para mim, eu nem sabia que existia estudos ambientais de rodovia, então eu tive que aprender todas as normas do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Eles têm vários manuais para todos os projetos, é super interessante, e a cada manual com 500 e poucas páginas eu tive que estudar tudo isso para poder entender como fazer um estudo ambiental para a rodovia, é bem diferente de estudos para outros empreendimentos. E aí o tempo foi passando, né, e acontecia de ter rodovias em estados diferentes. Por exemplo, eu fui para uma rodovia uma vez que foi uma implantação, então para mim como biólogo era muito mais interessante, porque era uma área virgem ainda de mata nativa, que ia ser desmatada, então fui ver a questão das unidades de conservação, das áreas de preservação permanente, fui no campo, passei uma semana lá, levantando todas as informações, mas tinha rodovias que já eram na região urbana, que era, por exemplo, uma duplicação, então para mim como biólogo era meio sem graça, que era mais a questão de desapropriação, os impactos eram mais voltados nessa área. E o tempo foi passando e o meu sonho era que a empresa fosse crescendo nessa área ambiental
Lá tinha vários coordenadores, mas eram todos coordenadores de engenharia, e eu pensava assim, agora aqui vai ter um setor daqui a alguns anos, que vai ter uma coordenação de meio ambiente, eu vou ser a coordenadora, vai ter estagiários, uma equipe multidisciplinar, e eu vou ser aqui a coordenadora do meio ambiente, para quando tiver um estudo de impacto ambiental, a RIMA, a gente vai ter a equipe própria aqui da empresa, que tem muitas consultorias que tem isso, né? E aí eu ficava sonhando com isso e ficava, quando eu sabia, por exemplo, que a empresa ia participar de uma licitação, antes que dissessem, Helva, prepara a proposta, que a gente fazia a proposta técnica para poder concorrer. Eu já estava fazendo, e meus colegas faziam, menina, tu tá procurando serviço? Tu tá querendo trabalhar mais? Na minha área, eu quero trabalhar, só se para passarem alguma coisa de algum projeto de engenharia, eu não queria, que não tinha nada a ver comigo, eu não ia crescer ali. Mas na área ambiental eu ficava me dedicando muito à questão da ISO 14001, entendendo melhor a norma, entendendo todas as coisas que a empresa podia implantar para se destacar nas auditorias, e me dedicava muito quando era a fase de auditoria, que todo ano tinha auditoria externa, né, empresa certificada. Mas aí o tempo foi passando e foi ficando muito parecido o meu trabalho, muito repetitivo. Eu fiquei 6 anos nessa empresa. Paralelamente, começaram a surgir várias outras oportunidades para mim. Nesse meio tempo, eu resolvi fazer mestrado. Nunca pensei em dar aula na vida. Eu sou super tímida, melhorei muito, principalmente com o digital. A pessoa está sempre fazendo live, stories, e o pessoal diz, tímida, tu não tem nada de tímida, mas sempre fui muito, muito tímida. E não tinha vontade nenhuma de estar em sala de aula, de estar ensinando nada para ninguém. Até porque... agora eu já estou com muito conhecimento acumulado, mas quando eu comecei, eu nunca pensei que um dia fosse ter algum conhecimento para estar repassando para outras pessoas. Hoje em dia é muito gratificante ter esse acúmulo de tanto conteúdo para poder estar compartilhando. Enfim, eu decidi fazer um mestrado profissional, que era à noite, porque eu não queria parar de trabalhar, nunca quis fazer um mestrado acadêmico. E eu não pensei inicialmente em dar aula, eu queria fazer um mestrado para continuar estudando. Eu pensei, eu já fiz pós, quero aprender mais coisas na área ambiental, quero me qualificar mais, então vou fazer um mestrado profissional. Aí eu trabalhava o dia todinho, fazia o mestrado de noite, às vezes tinha aula final de semana, foi uma loucura total. E, mestrado foi em que área? Mestrado foi em tecnologia ambiental. Que tinha algumas disciplinas de engenharia, mais voltado para engenharia ambiental e sanitária, e tinha algumas disciplinas também da área ambiental, da área não de biologia, mas de meio ambiente como um todo. Foi interessante, mas não me deu a base que eu queria, assim, me aprofundar no conhecimento. E aí eu vi que um mestrado, tudo que gira em torno do mestrado é a dissertação, né? A dissertação foi muito legal, eu acabei usando um trabalho de consultoria que eu desenvolvi, que eu não queria simplesmente desenvolver uma dissertação só por fazer, porque eu tinha que escrever. Não, eu queria alguma coisa que eu realmente tivesse feito, e eu não tinha como estar em um laboratório fazendo um projeto, eu já trabalhava o dia todo e tinha outras atividades. E aí começaram a surgir aulas para mim, e eu comecei a ficar com vontade de dar aula. Então, eu dava aula dia de sábado, dava aula nas minhas férias, era uma doidice da gota. E depois também começaram a surgir outros trabalhos de consultoria ambiental. E eu nunca tinha pensado em fazer serviços por fora, porque eu já trabalhava nessa empresa, que era uma empresa de consultoria ambiental. Já estava estabilizada, ganhava bem, então eu não estava procurando outras coisas. E aí eu me lembro que quando surgiu essa demanda, eu disse, tá, vou levar lá para minha empresa. E aí a pessoa disse, não, Helva, a gente vai fazer a gente mesmo, vai levar pela tua empresa não, porque senão o dinheiro vai ficar todo para eles. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso, que coisa. E aí a gente montou uma equipe, eu terminei virando a coordenadora desse estudo, foi um trabalho muito, muito legal. A gente foi praticamente um EIA-RIMA, mas não teve o nome de EIA, mas foi um estudo dos impactos ambientais dos navios de cruzeiro que vão para Fernando de Noronha. Eu acabei sendo coordenadora desse estudo, e aí tirei férias para poder ir para lá. Era assim, eu não tinha mais férias, minhas férias eram para estudar ou para trabalhar mais. E aí eu comecei a ficar... Esse estudo você não fazia dentro do cruzeiro, não, né? Esses o quê? Esse estudo você não fazia dentro do cruzeiro, não, né? Não, eu fui no cruzeiro, rapaz. Eu fui no cruzeiro. Os impactos ambientais do cruzeiro. A Fernando de Noronha ainda. A Fernando de Noronha. E eu dizia assim, quando eu estava na faculdade, eu sou bióloga.
Eu sou bióloga e eu ainda vou um dia para Fernando de Noronha a trabalho. E eu fui a trabalho ganhando muito bem, ainda no navio de cruzeiro. Caraca. E aí, quando eu voltei, né, desse trabalho, eu fiquei muito impactada, né, assim, com as oportunidades que tinham de, não só pelo dinheiro, mas porque era um trabalho muito diferente, tipo, eu estava 6 anos já fazendo estudo de rodovia, e aí fui estudar cruzeiro marítimo, que era outra coisa totalmente diferente, e começaram a surgir outros trabalhos também, e eu ficava, eu não estou aguentando mais, porque eu estou fazendo mestrado, trabalho o dia todo e pegando esses outros serviços, eu vou ter que me decidir, dando aula também, eu vou ter que me decidir. Ou eu vou me lançar no mercado como consultora ambiental e deixar esse emprego, ou eu vou ficar com esse emprego e dizer, gente, eu já tenho meu emprego, vocês me desculpem, mas eu não tenho condições de assumir mais nenhuma outra oportunidade. Né? Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de novos desafios, gosto muito de aprender, não tenho medo de nada, porque eu acho que muita gente fica, poxa, mas tu deixou teu emprego, que tu já tinha um emprego certo, que a empresa gostava de você, do seu trabalho, e você perdeu essa estabilidade, né, entre aspas, mas assim, era uma renda mensal que eu contava. Mas aí eu percebi que a empresa não queria esse meu sonho de crescer na área ambiental, os diretores já são idosos, e aí o foco deles é fazer o que sempre fizeram para sempre, que é estudos de rodovia e ponto final. E aí eu não queria isso para a minha vida, eu queria continuar crescendo. Se a empresa dissesse, Helva, que legal, que bacana, vai em busca de licitações na área ambiental, que a gente vai entrar, vai concorrer, que o foco deles é licitação e trabalhar para órgão público, eu ia fazer isso e eu sei que eu ia conseguir muito serviço na área ambiental, mas eles claramente não era o que eles queriam, então eu disse, então também não é o que eu quero, ficar para sempre fazendo a mesma coisa. E aí eu tive uma brilhante ideia, que foi o seguinte... Tinha uma funcionária lá que tinha passado no concurso público, e aí eles permitiram que ela trabalhasse meu expediente, porque eles gostavam muito do trabalho dela, e ela continuou trabalhando lá e sendo funcionária pública. E aí eu pensei nisso, eu não vou pedir demissão, eu vou pedir para trabalhar meu expediente, porque eu estou dando aula, e aí vou dizer, gente, é porque eu estou dando muita aula, e aí para poder conciliar meu tempo e tal, eu pensei em, gosto muito de trabalhar aqui, pensei em ficar aqui, meu expediente. E eu pensei, do jeito que eles são, eles vão dizer, tá bom, você vai ganhar metade do seu salário, você quer trabalhar metade, vai ganhar metade. Mas aí eu estava preparada para qualquer coisa que acontecesse. Eu já tinha decidido que eu não queria mais continuar ali, mas ao mesmo tempo pedir demissão, chegar e dizer, não quero mais trabalhar aqui, eu quero pedir demissão, eu também não tinha essa coragem de fazer isso, o que para mim foi muito bom, porque não sabia eu, tinha chegado a crise aqui, que fechou refinaria, que teve a maior confusão no estaleiro, lá no Porto Suape, um monte de gente sendo demitido, e aí a empresa estava com a lista de demissão enorme, com certeza eu não ia entrar nessa lista, mas no que eu pedi, né, no que eu disse que queria trabalhar menos, e aí realmente não estava tendo demanda de estudos ambientais, eles estavam com pouquíssimo serviço, então estavam lá fazendo projeto de engenharia, que tem vários volumes o projeto, tinha um volume lá que era do meio ambiente, mas eu já tinha terminado, o pessoal continuava fazendo projeto de engenharia, e eu já estava assim, agoniada, porque eu queria fazer o serviço na minha área, mas estava sem serviço nenhum. Então, acho que eles pensaram, né, já que tem que demitir um monte de gente, e já vou estar com essa questão aí, querendo ficar só meu expediente para poder cuidar das coisas dela, é melhor deixar ela à vontade, cuidar da vida dela, e vamos demitir Helva também. E eu não sabia disso, isso foi na quarta-feira que eu conversei com os diretores. Quando chegou na sexta-feira, todo mundo pela empresa chorando, aí os diretores me chamaram, que eles estavam assim, com a mão no coração, porque falaram comigo cheio de dedo, Helva, a gente gosta muito de você, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu com um sorriso de orelha a orelha, eu não se preocupe, muito obrigada, tá tudo ótimo. E aí eles ainda disseram assim, gente, a gente começou as demissões agora, quem tá ficando vai ficar com muito mais trabalho, porque vai fazer o seu trabalho do colega que saiu, mas a gente ainda vai demitir mais gente, a gente vai continuar demitindo. E quem tá saindo agora vai sair com a rescisão, vai sair com tudo organizado. Os demais a gente não sabe se a gente vai ter o dinheiro para pagar. E o pessoal lá chorando, e eu dizendo, graças a Deus, ainda bem que eu tô saindo na hora certa.
Então, Gabriel, quando eu não saí para abrir o meu próprio negócio, eu não abri a minha empresa logo de cara, eu saí porque estava tendo essa demanda, estava tendo essas oportunidades na área de consultoria ambiental, e eu pensei, se está tendo essa demanda, sem nem eu procurar, né, que eu não tenho como autônomo no caso, né? Oi? Como autônomo aí, né? Como autônoma. E aí eu pensei, né, se está tendo essa demanda, sem nem eu procurar, quando eu começar a procurar, vai ter muito mais serviço, o serviço não vai acabar. E aí eu saí de lá nessa situação, contei para vocês, fiquei trabalhando como autônoma, fiquei amando, porque eu podia fazer meus horários, virava à noite, trabalhando de madrugada, e depois podia dormir durante o dia. Dizia, agora eu tenho meu horário livre, porque antes eu virava madrugada e no outro dia de 8 horas da manhã eu tinha que estar lá, batendo ponto. E agora eu estava fazendo meus horários, aí surgiram trabalhos bem legais, eu fiz auditoria no Porto de Suape, que é um porto grande que tem aqui. Saíram surgindo vários trabalhos, e aí eu super realizada. Também eu queria ser mãe, já estava tentando engravidar há alguns anos, estava com dificuldade, e alguns meses depois que eu saí da empresa, eu engravidei, e trabalhando como autônoma. Para mim, assim, como mulher, foi maravilhoso, porque eu pude fazer todas as coisas que uma grávida precisa fazer, enxoval, fazer pilates, pré-natal, não sei o que lá, e continuei trabalhando muito. Eu fui até para um lugar chamado Ipubi, que é no interior eu acho que não fica nem em Pernambuco, eu nem me lembro, mas é um lugar tão longe, minha gente, que eu acho que é quase 12 horas de viagem, e todo mundo, tu vai ver esse negócio grávida? Eu vou, com certeza, mas minha gente, eu não tenho frescura com nada não, vamos embora. Aí fui-me embora lá, amei a viagem, voltei, e aí continuei trabalhando, né? Quando minha filha nasceu, aí ligaram para mim dessa empresa, que eu saí de lá numa boa, a gente é super amiga, e até hoje eu sou consultora de lá. Quando tem os projetos de rodovia, eles me chamam para fazer os estudos ambientais. Aí ligaram para mim, minha filha estava com 15 dias. E aí, Helva, tu tá de licença? Eu, que licença que nada, minha gente. Autônoma não tem licença, não. Manda o serviço pra cá. Eu de madrugada, feito uma doida, que bebê não dorme hora nenhuma, mas eu não, tenho que fazer serviço, tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, não dá pra... Agora não tem mais essa, né? Se eu for tirar 6 meses de licença e depois, será que vai ter algum serviço? E aí, eu continuei sem buscar serviço, porque sempre tinha alguma demanda de alguém me indicando para alguma coisa, depois estava nessa situação com o bebê em casa. E quando minha filha estava com 3 meses, eu fui chamada pelo DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, que eu conhecia muita gente lá, porque essa empresa fazia os projetos de rodovia. Para o DR, eu estava sempre participando das reuniões, e aí eles disseram que tinha um estudo ambiental para fazer, que eles queriam me chamar para participar de uma dispensa de licitação, mas que tinha que ter um CNPJ. É agora que eu vou abrir o meu CNPJ, eu não vou indicar o CNPJ de outra pessoa, eu sei fazer o serviço, eu vou montar a equipe, eu não vou perder esse trabalho e vou abrir minha empresa agora. Então, foi assim, loucura total, não tive nenhum tipo de planejamento. Achava que eu trabalhava em casa, eu trabalho até hoje, achava que não ia ter nenhuma despesa, que não precisava de nada, porque eu já estava na minha casa, que aqui já tem internet, energia, computador, e não precisava de mais nada, nem de equipe, nem de nada, e comecei a empresa desse jeito, com a minha filha bebezinha, fui para uma cidade chamada Salgueiro, que também fica bem distante daqui, umas 8 horas de viagem, sei lá. Fui, voltei no outro dia, então assim, eu nunca deixei de fazer nenhum tipo de trabalho, de serviço, porque eu sou mulher, porque eu sou mãe, eu vou para onde vocês me chamarem, se tiver serviço aí em Rondônia, pode mandar passagem que eu estou aí amanhã. Mas, assim, foi bem difícil essa questão do empreendedorismo para mim. A gente não aprende na faculdade, eu não tive nenhuma disciplina de empreendedorismo, nem nada desse tipo na minha vida, aprendi mesmo fazendo. E até hoje eu comecei a prospectar serviço nessa área de resíduo, mas todas as outras coisas que meu foco sempre foi elaboração de estudos ambientais, RIMA, PRAD, PCA, RPA, RCA, essas siglas todas aí que vocês imaginarem, meu foco sempre foi elaborar esses estudos, mas aí desde que eu comecei com esse trabalho dos catadores, eu fui cada vez mais fazendo serviços nessa área de resíduos,
fiz um trabalho muito legal, que foi um show chamado Festival Vox de Inovação Social. Eu passei a ter um olhar assim, muito criterioso para onde eu ando hoje. Eu fico olhando o resíduo e perguntando o que é que vocês fazem com isso, e sempre o pessoal diz que joga fora. Você quer recolher? Você quer levar? Eu não trabalho com isso, não. Eu trabalho com gestão de resíduos. Eu não tenho um caminhão para coletar o resíduo, não. É diferente. E aí tento ali explicar, mas tento entender o que é que está se passando ali naquele empreendimento para poder voltar lá e oferecer esse meu serviço de assessoria. Então, esse Festival Vox foi o seguinte: existe uma ONG aqui, uma ONG muito grande em Pernambuco, chamada Porto Social, que, na verdade, ele é uma incubadora de ONGs. Então, eles dão todo o passo a passo, toda a orientação para as ONGs se estabelecerem bem, e eu sou mentora voluntária dessa organização, e aí eu mentoro os projetos sociais de lá. E aí eu fiquei sabendo desse evento, que é um evento anual, infelizmente não teve ano passado, e provavelmente não vai ter esse ano por conta da pandemia, mas é um evento que eles fazem todo ano, que não é o show. O evento em si dura um mês, e eles fazem pintura de casa, limpeza de ruas, sei lá, devem ensinar o pessoal carente a escovar o dente, deve doar alimentos. São várias ações sociais descentralizadas ao longo da cidade inteira. Eles fazem palestras, fazem apresentações de teatro, musicais, não sei o que lá, envolvendo todos os projetos que estão incubados lá. E aí esse evento, ele culmina com um grande show, que é uma celebração de tudo que foi vivido naquele momento. E aí esse show é num parque público, num parque aberto aqui, chamado Parque Santana. E aí sempre eles chamam grandes atrações. Esse que eu participei foi em 2019. E aí teve Carol Levi, que é uma atração infantil bem conhecida aqui em Recife. Teve Elba Ramalho e Ana Vitória. E aí, quando eu fiquei sabendo desse show, aí eu perguntei logo, né? O que vocês imaginam, que eu sempre pergunto pelo lixo. Eu disse, minha gente, esse show tem quantas pessoas que vão para esse show? 20 mil pessoas, eu imaginei, né? 20 mil toneladas de lixo. Minha gente, e como é que acaba esse lugar? Vocês limpam? Acaba tudo lá limpinho? Esse resíduo, o que é que vocês fazem? Relva, acaba horrível, né? Acaba tudo sujo, né? Depois vem os garis lá, varrem tudo e leva para o aterro sanitário. Não, minha filha, isso foi antes de vocês me conhecerem. Agora nada disso, a gente vai organizar isso daí. E vai organizar como? E a gente vai fazer o quê? Tudo aperreado, porque para quem não trabalha com isso, acha que tudo é muito difícil, que tudo é muito complicado. Pode deixar comigo que eu resolvo. E aí, o que foi que eu pensei? Eles não são uma organização social. Gente, eu não estou nem lendo os comentários, que eu me empolgo aqui falando já, eu vou lá nos comentários para voltar e ler. Eles não são uma organização social, então, nesse caso, tem empreendimentos que vendem o resíduo, mas nesse caso, nada de vender. Nesse caso, eles vão incluir catadores para doar os resíduos, mas é para doar com dignidade, porque tem muito empreendimento por aí que está doando resíduo para catador, mas está doando lixo para o catador ir lá catar o lixo e levar ali o que interessa. E tem outros eventos também que colocam os catadores para trabalhar só em troca do material, mas o catador, ele tem despesa de alimentação, ele tem um fardamento dele, tem os EPIs que ele utiliza, tem o transporte do resíduo que eles precisam alugar um caminhão, e tem uma série de despesas, e a pessoa diz, eu estou ajudando o catador porque eu estou doando os materiais, o catador às vezes vai passar 3 meses para vender aquele material. Então, no que eu conheço... Coleta, né? Outra é a separação. Pois é um trabalho que eles estão fazendo de limpeza também do ambiente. Então, os catadores trabalharam no show inteiro. A gente colocou lá vários tonéis espalhados, recicláveis, não recicláveis, e os catadores ficavam o tempo inteiro trocando os sacos. Quando os tonéis estavam cheios, eles vinham e trocavam de novo. Trabalharam fardados, trabalharam com orgulho, foram até elogiados lá, aplaudidos pelo pessoal que estava no palco. E o show terminou limpo, minha gente. Eu tenho as imagens do antes e do depois. Terminou limpíssimo. Quando os garis chegaram lá para tirar o lixo, foi mínimo, não tinha mais lixo. E ainda eles montaram a central de triagem, eles pesaram os resíduos lá, a gente conseguiu quantificar o que foi de rejeito, que foi o percentual muito menor.
foi mais de 80% de material reciclável, e ainda teve esse percentual, porque como era um ambiente aberto, aí tinha muito plástico, aquele plástico PS, que pelo menos aqui não tem ninguém que compre, então não se recicla. Teve algumas particularidades, mas mesmo assim, esse material ia todo para o aterro sanitário. E aí foi uma coisa tão simples assim, para mim, que sei de tudo isso, que sei o que está nesses bastidores para fazer isso acontecer. Para mim, o trabalho que eu desenvolvi foi simples. Mas para eles, e assim... Quantas cooperativas você envolveu nesse Foi show? uma cooperativa, e aí essa cooperativa tinha 24 catadores trabalhando, e eles foram remunerados, eles ganharam a diária para estar trabalhando no evento, fora o resíduo. Olha só. E como é que é trabalhar junto às cooperativas, Elva? Fica dentro. Olha, é bem complicado, gente, trabalhar com catador. A gente fica querendo ajudar, mas é complicado. Tem umas cooperativas que são mais organizadas. Para vocês terem uma ideia, esse evento foi em Recife, e essa cooperativa que trabalhou foi uma cooperativa de Olinda. E aí eu decidi chamar eles porque eu tinha falado com uma cooperativa que eu já conhecia, uma cooperativa que super precária, que eu queria muito ajudar. E aí ela foi logo dizendo, a gente não quer não, evento em parque público, evento aberto, não dá certo, porque entra catador de rua, os catadores de rua recolhem as latinhas, recolhem tudo que é mais valioso, só deixam vidro. Quando a gente vai coletar, só tem o vidro e aí não fica mais nada, né? Porque o vidro, não sei se vocês sabem, mas é uma média de 5 centavos o quilo. E aí é pesado, tem risco de corte, tem um monte de coisa que normalmente ninguém quer o vidro. E aí, quando eu falei com essa outra cooperativa, era uma cooperativa que já tinha experiência em evento, então eu sabia que eles iam saber trabalhar direitinho lá, e aí eles toparam numa boa, e também eu cheguei para o Porto Social e disse, gente, vocês vão ter que pagar os catadores. Eu não recebi nada, para mim foi um trabalho totalmente voluntário. Mas aí eu tenho esse case de sucesso que eu posso usar em qualquer evento. Infelizmente, faz muito tempo que não está tendo mais eventos, a gente não sabe quando é que volta. Mas assim, eu fiquei com essa experiência, foi algo que eu nunca tinha feito antes, como eu estou sempre comentando aqui com vocês, sempre eu faço umas coisas assim. E aí eu aprendi a me lançar no mundo. E aí, por onde eu ando, eu estou viajando e digo, meu Deus do céu, nesses hotéis aqui eles não fazem nada, eles jogam tudo isso fora, isso é tanto resíduo, isso vale tanto dinheiro. Aí digo, pois eu vou vir aqui oferecer meu serviço. Eu primeiro vou como cliente para o empreendimento. Aí fico só lá filmando e depois eu volto. Como é que você costuma prospectar os clientes que você consegue? É visita, você vê o problema, enxerga o problema que passa, como é que você usa para ganhar os seus clientes? Eu faço as visitas e faço também a proposta. Foi uma coisa que eu aprendi a não mandar a proposta por e-mail, porque muitas vezes a gente não tem nem a resposta depois, né? Quando a gente manda por e-mail. Então, eu também apresento a proposta, que é uma coisa muito legal. Eu faço uma visita inicial, naquela visita eu anoto todos os pontos, tudo que estava errado no empreendimento. Mesmo o empreendimento, quando ele diz que já separa o material, eu consigo identificar várias falhas, várias oportunidades de melhoria, e depois eu volto com a proposta para poder indicar que melhorias são essas. E aí, essas visitas que eu faço, na verdade, eu faço um estudo do cliente antes, porque eu faço visitas bem direcionadas. E aí, todos os clientes que eu visito, eu consigo fechar. Eu não tenho 1 milhão de clientes, eu tenho poucos clientes, mas aí foram clientes que, quando eu fui, eu fechei na mesma hora, entendeu? Você vai fazer a visita, volta com a proposta e o cliente diz, eu quero. Então, isso, para mim, é maravilhoso, não tem toda a demora de um estudo ambiental, por ter que passar por um trâmite de uma licitação, ou para o cliente receber a proposta por e-mail e achar muito caro, né? Porque normalmente serviços de consultoria 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil reais, e aí realmente até você conseguir a aprovação dessa proposta demora mais. E aí eu desenvolvi esse método de gestão de resíduos, que é uma assessoria, então é um contrato anual, então para quem trabalha com consultoria, isso é muito legal, porque a gente diz, não, eu agora tenho o dinheirinho certo todo mês, o que eu não tinha antes com consultoria, e aí eu ensino isso para os meus alunos também. Deixa eu ver se tem comentário aqui, minha gente, que eu estou falando desinvestada. Vou mostrar uns aqui na tela aí. Está aparecendo para você aí? Tô vendo. Então... realmente,
essa experiência muito bacana, né? Até para inspiração para as mulheres, aí você grávida, trabalhando, né? E essa atuação na área ambiental está de parabéns. Ô, Helva, pode falar, o Glauco. Todos os teus trabalhos, como é que você associa o marketing verde com a gestão de resíduos? Você trabalha com licenciamento ambiental também, né? Ou você vai para fazer o trabalho de gestão de resíduos numa empresa? Ou qual que vem antes? Ou você vai para regularizar ambientalmente o empreendimento? E aí... Dá para a gente trabalhar com os dois viés, né? Tanto acontece da gente estar no empreendimento fazendo o PGRS, porque aquele empreendimento é obrigado a ter o PGRS, e aí a gente tá lá e o tempo todinho eu não paro de falar, né? Depois que eu agora não tô mais com essa questão que eu digo que eu sou tímida, mas eu boto para falar e fico falando e contando um pouco do meu trabalho. Inclusive, teve um cliente recente que eu nunca pensei que fosse ser meu cliente, porque ele era meu parceiro, a empresa de coleta e tratamento de resíduos eletrônicos. E aí eu contava de todo esse meu trabalho e tal, e ele... eu estou precisando fazer um PGRS, vem fazer um PGRS aqui. Eu digo, oxe, nunca pensei que essa empresa fosse ser meu cliente. E aí, quando eu estava lá fazendo PGRS, ele disse, eu quero a tua assessoria. E eu não ofereci, não disse, vamos implantar aqui o meu método de resíduos. Ele percebeu todas as dificuldades que ele tem na empresa dele enquanto eu estava elaborando o PGRS. E aí ele disse, vem aqui, faça aí sua proposta para a gente fazer esse contrato, porque eu realmente preciso de alguém para dar esse direcionamento. Então, acontece isso, ou acontece também, que é muito legal esse trabalho de assessoria, que a empresa não precisa ter obrigatoriedade legal. Quando a gente trabalha só com PGRS, normalmente são empreendimentos que na licença ambiental está pedindo, né? Indústria, resíduos de serviço de saúde, construtoras, por exemplo, são obrigadas a elaborar os PGRS. E essa assessoria de resíduos não, eu posso trabalhar no hotel, posso trabalhar numa escola, numa padaria, no supermercado, que eu observo os empreendimentos que são geradores, né? Geradores não necessariamente grandes geradores, muito volumosos, mas que tenham uma quantidade significativa de resíduos, e aí eu já vou pensando no que é que pode repercutir de marketing ali, que vai depender muito, é totalmente variável de um empreendimento para outro, né? Numa escola, por exemplo, é muito importante para uma escola dizer que tem um trabalho de educação ambiental, que desenvolve a coleta seletiva, que a coleta seletiva funciona e tal. E o marketing nada mais é do que divulgar o que já está sendo feito. Não é aquele marketing que a gente chama de greenwash, que é fazer de conta que está fazendo alguma coisa que é sustentável só porque tem uma propaganda. Não, é realmente na prática, com aquelas ações, né? Tantos quilos de resíduo foram tirados por mês, no ano vai dar não sei quantas toneladas, e poder divulgar isso, o que é que está sendo feito com esse resíduo está sendo doado, esse resíduo está ajudando cooperativas de catadores locais, esse resíduo está ajudando algum projeto social, ou no caso de escolas, as crianças estão podendo trazer para cá, para a escola, o resíduo gerado na casa delas, porque aqui a gente dá o destino correto. Então, aí eu vou vendo de acordo com o empreendimento, o que é que dá para usar para ser divulgado, né? Porque tem empreendimentos, eu tenho clientes que eles separam o resíduo, eles fazem tudo direitinho e eles não divulgam. Digo, minha gente, vocês não sabem que isso aqui é uma oportunidade muito boa de marketing, que as pessoas estão muito engajadas nessa área ambiental e que vocês estão perdendo isso? Vamos pensar aqui em ações para divulgar o que vocês já estão fazendo. Né? Às vezes existem empresas assim, que já separam o material e que ninguém nem sabe, ninguém nem sonha, porque não tem nada sinalizado. Eles, nos bastidores, eles vão lá e fazem toda a triagem, o que dá muito mais trabalho, porque é muito melhor segregar o material na fonte, né? É isso que eu ensino nos meus treinamentos, mas no início, quando ainda é tudo muito misturado, é bem trabalhoso, mas um dia a coisa chega lá.
eu imagino que seja muito mais fácil essas empresas que não são obrigadas a fazer gestão de resíduos, e quando procuram, é porque vai acontecer, não vai ficar uma coisa só no papel, né? Que os que são obrigados, muitas vezes você faz o plano de gestão de resíduos e acaba não acontecendo, fica no papel e não aplica, né? Agora, esses que não são obrigados, com certeza, eles estão procurando porque eles querem executar na prática. E esse marketing é só direcionar, né? Acaba acontecendo muito mais naturalmente, né? Isso. Nós temos uma experiência aqui no município que acabou transformando... Eu trabalho no setor público aqui na prefeitura de Ariquemes, né? E a gente montou uma estratégia, um projeto coleta seletiva nas escolas, né? Só que nós não trabalhamos alunos, a gente trabalhou os servidores, né? Fizemos a capacitação, treinamento de todos os servidores, do zelador, do vigia, da cozinha, até o diretor, né? Para fazer o manejo de resíduos sólidos dentro da escola e instigar eles a fazer o trabalho com os alunos, trabalho pedagógico, a eles mesmos mudar o comportamento, né? E, não sabe, foi surpreendente o resultado que deu, transformando a escola mesmo. Aí veio a pandemia, atrapalhou um pouco, mas mesmo assim o projeto é contínuo, né? E você vê essa transformação acontecendo na prática, dá muita satisfação, né? Então, com certeza. Eu estou com um cliente agora que, quando a gente começou o trabalho, esses clientes, é muito interessante, essas visitas, minha gente. Eu sempre tiro foto e é muito, muito interessante. Eles dizem assim, a gente já separa o material. Ah, vocês separam? Tá bom. Aí eu faço todas as minhas anotações, né? Eu agora quero fazer uma vistoria, quero dar uma olhada aqui na estrutura da empresa, como é que tá o local de acondicionamento de resíduos e tal. E quando cheguei lá, me deparei com um local que eles chamam de lixeira. E aí, na lixeira, tinha o quê? Lixo. Um monte de lixo, num bocado de saco preto, e aí o funcionário, sempre é o funcionário, né, que diz essas coisas, nunca é o dono. Aqui, como é isso aqui, hein? Porque eu tô vendo que aqui tá um monte de lixo. Vocês não disseram que separava? Não, dona Helva, não é assim, não. A gente coloca tudo aqui. E aí vem o catador, e aí ele procura aqui o que ele quer, o que ele leva. Sim, então ele vem catar o lixo de vocês, procurar no lixo de vocês, tudo misturado, para ver o que é que ele consegue vender para ele sobreviver. É isso, né? Tá bom. Aí tirei foto, isso é na minha visita inicial. Quando eu voltei para fazer a proposta, tava lá as fotos, e aí eu disse, nas fotos estavam os gestores, os donos, gente... Isso aqui que vocês fazem, que vocês disseram que vocês separavam, né? Na verdade, não tem nada separado. Vem uma pessoa, sem dignidade alguma, tá catando o lixo de vocês e tá levando para reciclar, tá? Vocês me desculpem, que eu sou doida, minha gente, eu não tenho medo de perder o cliente, não. Vocês me desculpem, mas isso que vocês estão fazendo não é responsabilidade socioambiental. Eu estou falando aqui de fazer, que nesse trabalho que eu vou desenvolver ações de marketing, mas da forma como vocês estão fazendo, não dá para fazer marketing algum, porque vai ser uma mentira. Vocês não estão separando nada e vocês estão doando o lixo de vocês para uma pessoa. Todo mundo vira e olha para mim com a minha cara assim. E aí eu começo a mostrar também alguns concorrentes que já estão separando, que já estão fazendo alguma coisa. No final, eu mostro os preços de cada material, os valores, quanto é o quilo de cada resíduo. E aí, o que é que vocês acham? Vocês vão querer fazer o serviço? Vamos, claro, com certeza. Vocês vão separar tudo bem direitinho para doar para os catadores? Não, a gente vai querer vender. Ah, tá. Agora que vocês entenderam que isso vale dinheiro, vocês querem vender. Muito interessante, né? Porque para fazer a coleta seletiva bem direitinho, para separar e para doar, ninguém quer. Agora, quando entende que aquilo ali tem um valor agregado e um valor alto, quando se é grande gerador, a maioria dos empresários não querem vender, só a escola. A escola realmente tem essa preocupação de ajudar a comunidade local
Até porque é um tipo de trabalho totalmente diferente. Então, para uma escola é muito interessante poder realmente ajudar cooperativas ou catadores de rua mesmo. Já teve escola que eu fui e que o diretor disse, eu não quero vender, eu quero doar, e eu quero doar para um catador de rua que tem aqui, que eu conheço, e ele já vem aqui, já leva alguns resíduos, então eu quero organizar para doar tudo para ele. Então, para mim, é muito gratificante poder atuar dessa forma. Meu sonho era que todos os clientes quisessem doar para os catadores, mas aí esse trabalho também a gente consegue fazer muita redução de custo, porque tem empresas que são obrigadas a pagar pela destinação de resíduo, e aí a gente organizando essa gestão, a gente consegue fazer várias medidas para que eles gerem menos resíduos, para que os resíduos estejam menos misturados. Por exemplo, tem empresa que paga para destinar resíduo de poda, e quando você vai ver no container de poda, tem pedra, tem outras coisas que estão ocupando lá o espaço da caçamba, e também tem materiais recicláveis que poderiam estar sendo vendidos. Então, a gente começa a ver, assim, pequenas coisas que a gente sabe que dá para melhorar na gestão, e que aí essa empresa vai ter uma grande redução de custos ao longo de um longo período. Então, é um trabalho muito legal. Você citou a questão do vidro aí, né? O vidro aqui não tem viabilidade econômica na reciclagem. Aí vocês fazem o que com o vidro? Veja só, aqui a gente já tem algumas indústrias de vidro. A gente tem uma indústria em Olinda, inclusive, que ela saiu de São Paulo, a empreendedora, veio para cá com a cara e a coragem. Abriu empresa inicialmente de reciclagem de para-brisas, que ninguém aqui trabalhava com isso, que são os vidros planos, é mais difícil ainda de reciclar. Ela abriu inicialmente só para reciclar para-brisas, e hoje em dia ela já coleta garrafas também. Tem essa empresa, mas também tem uma outra empresa que antes era CIV, e agora ela é chamada de Always Illinois, que é uma multinacional. E aí essa empresa recolhe vidro, ela recebe vidro de cooperativas, só que aí eles vendem, eles chamam de rede, vendem rede. Eles alugam um caminhão, e esse caminhão vai passando de cooperativa em cooperativa para poder ter uma carga grande, né? Porque a indústria ela só compra de muita quantidade. E aí a dificuldade é essa. E aí eles conseguem vender dessa forma. E aí para os meus clientes, o que eu faço também é conseguir juntar por muito tempo para poder ter a viabilidade de uma empresa daqui de Recife que leva para essa Always Illinois, essa empresa aqui de Recife, vai nos meus clientes e leva direto para a indústria. Eu consigo fazer dessa forma. Mas as cooperativas e o pessoal, as empresas que têm depósito nesse município onde eu trabalho, que é Ipojuca, não trabalham com vidro, eles jogam fora, e é um grande problema, porque o vidro ocupa muito espaço, né? E tá mandando vidro para o aterro sanitário é muito complicado. Então, aqui a gente tem quem compre aqui. Aí, acho que talvez vocês não tenham, né? Ela derrete o vidro e faz outra... Essa Always Illinois, ela derrete o vidro e faz copos, jarra, garrafas. E a outra, que é a Nova Brasil Ambiental, ela apenas tritura. Ela só faz o beneficiamento. Ela tritura o vidro e vende para a Always Illinois o vidro já triturado, porque quando todo material reciclado, né, quando ele é mais beneficiado, ele é vendido por um valor muito mais alto. Então, o trabalho dela é recolher esse vidro, triturar e comercializar para a indústria. Ô, Helva, aqui a Márcia está perguntando, dizendo que... Perguntando onde você é, né, de Recife, ô Márcia, e se os seus clientes recebem um tipo de selo verde de empresa sustentável, ou Sim. Um certificado. Eu já vi, assim, né, como eu já te acompanho, que você tem um próprio selo que você entrega também para os seus clientes, né? Fala um pouquinho mais para a gente, por favor. Eu desenvolvi uma metodologia, né, de gestão de resíduos, e aí nessa minha metodologia eu entrego, sim. Achei que coisas de pedra ou de tijolo na caçamba seria somente aqui em Rondônia. É nada, menina, isso é em todo lugar. Gente, eu dou sim esse selo.
no caso do meu programa é Descarte Zero, e aí tem o selo Descarte Zero, e tem um certificadozinho que eu dou para o cliente. Mas eu só dou esse certificado quando a empresa se organiza. Os meus clientes ainda estão bem no início. Ninguém ganhou certificado ainda, porque ainda ninguém fez por merecer. Esse que eu comecei a contar a história da lixeira e não terminei, eles agora estão se organizando, porque estava lá sem planejamento nenhum. O espaço é até legal, mas o piso estava quebrado, então ficava vazando chorume para a rua. Estava um negócio bem feioso. E aí eles agora estão lá revestindo o piso, cuidando da questão de drenagem, vão fazer as baias, e agora estão se organizando melhor, a separação. Quando já tiver tudo bem arrumadinho, tudo bem organizadinho, é que eu vou dar o certificado, porque eu não vou dar um certificado em nome da minha empresa, com a minha assinatura, para eles colarem lá no mural deles, e se por acaso tiver alguma fiscalização, alguma auditoria, quando forem lá ver, tá tudo misturado, tá tudo bagunçado. Então, eu não vou fazer isso. Então... E a periodicidade que você retorna? Porque é uma assessoria, né? Pelo que eu entender, você fecha um contrato anual, semestral, não sei. Aí você, de acordo com o contrato, você vai ter a recorrência de visita lá, não é? Para verificar tudo isso. Isso, é um contrato anual, e aí eu faço visitas semanais. E aí essas visitas podem servir para ver se está tudo andando direitinho, pode ser para ajustar alguma coisa, por exemplo. Eu fiquei um tempo esperando eles comprarem os adesivos para começar a identificar os coletores para separar os materiais. E aí eles não compravam esses adesivos. Eu digo, daqui a pouco eles vão reincidir meu contrato, porque estão dizendo que eu não vou lá para ajudar nessa separação. Mas eu não estou indo lá porque não tenho adesivo. Eu digo, sabe do que mais? Quem vai comprar esse adesivo sou eu. E eu vou lá só para colar esse adesivo. Aí fui lá, passei a tarde todinha colando adesivo. E posicionando os coletores, porque não adianta só sair adesivando e botando um bocado de coletor colorido por aí, não é isso. Você tem que colocar o coletor onde determinado resíduo é gerado, e a separação também vai ser de acordo com a destinação, né? Não adianta separar muito se vai tudo para o mesmo lugar. Determinado resíduo, por exemplo, o vidro vai para uma empresa diferente. Os outros recicláveis vão para a mesma empresa. Então, esses outros recicláveis, se forem doados, por exemplo, eles podem estar todos juntos. Se eles forem comercializados, quanto melhor separados, maior vai ser o valor. E aí eu vou vendo essas visitas de acordo com a necessidade do cliente. Tem visita que é para realizar treinamento, e aí eu vou no cliente só para dar um treinamento. Então, toda semana sempre tem alguma demanda, e quanto mais eu vou, mais serviço vai aparecendo e mais o cliente vai valorizando o trabalho. Então, realmente, é uma assessoria, assim, é como se tudo que eles precisassem dessa área, eles contam comigo, tá? O cliente liga, o cliente manda mensagem, o cliente pergunta, e é e-mail, e aí envolve vários setores, né? Por exemplo, esses clientes que eu tenho que são hotéis, aí tem setor de alimentos e bebidas, setor de governança, setor de hospedagem, e cada funcionário lá, cada gerente específico fica tirando dúvidas, entrando em contato comigo, e eu tenho que atender. Então, o serviço vai além de simplesmente estar no cliente naquela data pré-determinada, né? Realmente é um serviço de assessoria diferente de consultoria, que é um serviço pontual. Por exemplo, eu podia ir lá, dar treinamento, implantar coleta seletiva e ir embora. Pronto, agora está implantado, se virem. E no dia assessoria está sendo muito legal, porque eu estou conseguindo ver esses resultados, estou conseguindo ver essa evolução dos clientes. É um trabalho que está sendo muito legal de ser desempenhado. Eu continuo fazendo os outros serviços na área de consultoria ambiental, mas eu estou bem dedicada e estou bem empenhada nessa área de gestão de resíduos sólidos. O Recife é uma... Oi, Gabriel. Acaba que o cliente acaba valorizando mais, né? Valorizando, porque acaba com esse serviço de assessoria, acaba que o cliente acaba valorizando mais, ele desperta nele a importância do serviço, não é só a parte burocrática, que a maioria dos clientes querem que resolva a parte burocrática no órgão ambiental, não, a assessoria acaba com que ele veja, de fato, a importância do serviço, né?
É porque a maioria de serviços que a gente presta aqui no estado, não sei como é que funciona em Ariquemes, é porque Recife é uma grande cidade. Aqui nós temos cidades pequenas, médias, e a gente presta consultoria pontual. Às vezes, para a licença ser liberada, precisa só do PGRS entregue na Secretaria de Meio Ambiente junto do licenciamento e fecha por isso, entendeu? Agora, uma opinião de quem está dentro, trabalhando direto com gerenciamento de resíduos, é possível implantar tipo, uma assessoria, uma recorrência mensal também em cidade pequena, em média cidade, que igual nós temos aqui, de 70, 100 mil habitantes? Você tem que entender primeiro para onde é que vai esse resíduo, né? Você tem que ver se você vai ter comprador, por exemplo, que a maioria das empresas ficam querendo vender o resíduo, e aí você tem que identificar que resíduo é esse que está sendo gerado, e se tem comprador para esse resíduo. Isso é uma coisa importante. Se não tem comprador, se tem cooperativa. Se a cooperativa recolhe todos esses materiais. Qual é o ganho? Por que esse cliente vai achar que é importante o serviço que você está oferecendo? E aí você tem que entender que tipo de cliente é esse. Por exemplo, eu tive cliente que tinha suspendido o contrato por conta da pandemia e agora voltou porque os hóspedes estão reclamando, dizendo, nossa, está tudo cheio de plástico, está tudo cheio de embalagem, porque por conta do coronavírus, né? Os talheres estão no saquinho, tem um saquinho para botar máscara, tem um saquinho para não sei o quê, as toalhas estão no saco. E aí eu disse, minha gente, vocês precisam divulgar que isso está sendo separado para reciclagem. E aí meu contrato voltou, e aí a gente está lá trabalhando nesse sentido de realmente organizar as coisas para investir pesado em marketing. Então, tem que entender qual é o serviço, qual é o nicho do mercado, né? A demanda e tal, para poder entender também o que é que ele vai ter retorno, porque o nosso foco é que o empresário tenha retorno. Ou que ele tenha redução de custos, ou que ele consiga comercializar o resíduo, ou que ele consiga reverter esse marketing, que esse marketing atraia mais clientes. Algum benefício ele tem que ter. E aí, quando ele enxerga que vai ter algum benefício, é mais fácil para ele querer contratar, né? Para ele poder entender. Não, mas eu já fiz meu PGRS. O que é que você ainda está querendo aqui me oferecendo? Já protocolou lá no órgão ambiental? Já estou com a minha licença? Você ainda está querendo aqui me cobrar mais alguma coisa? Aí tem que dizer para ele as vantagens que ele vai ter. Mas aí vai depender realmente do nicho de mercado que você está atuando, do tipo de cliente. A secretaria de um para outro. A secretaria aqui começou a fechar, né? Digamos que esse ciclo. Por exemplo, para as empresas que precisam de PGRS, implantou, né, o sistema, mas todo semestre tem que entregar o relatório de monitoramento. Cadê as notas fiscais mensais que você teve a doação para a cooperativa? A cooperativa vai entregar um documento atestando que recebeu X quantidade de quilos, né? De tal resíduo. Então, aqui está começando a fechar, está começando a ter essa visão também de segregar, e aí pode-se tentar implantar, no caso, uma recorrência, né, um contrato maior. Tem a questão do MTR também, né, minha gente? O MTR online, o Manifesto de Transporte de Resíduos, que também é um serviço que é recorrente, porque todo mês o cliente está gerando resíduo. E aí o MTR tem que ser preenchido por quem gera, por quem transporta, por quem destina, por todos. E aí nesse serviço de assessoria, a gente pode fazer isso também. Então, vai agregando um monte de coisa aí para mostrar ao cliente por que ele precisa da sua assessoria, o que é que você vai entregar, quais são os benefícios que ele vai ter. A maioria dos empreendimentos não tem ninguém da área ambiental, não tem nenhum funcionário que entenda disso. Para a gente que trabalha com isso, por exemplo, tirar uma licença é a coisa mais simples do mundo, mas para a pessoa que tem um negócio, que está tocando uma empresa, acho uma burocracia do outro mundo, acho extremamente difícil e complicado lidar com órgãos ambientais, eles pensam logo na multa, na fiscalização, não sei o que lá, e a gente não é assim. Eu digo, poxa, essa fiscal é tão legal. O cliente tá, mas ela veio aqui, ela disse que ia me multar, eu tenho contato direto da mulher, ela não, não, é porque eles estavam fazendo tal coisa errada. Eu, não se preocupe não, que eu vou resolver. E aí ajuda muito
é para o cliente ter esse profissional fazendo essa intermediação, né, nos órgãos ambientais. A gente tem que estar sempre mostrando a nossa importância. Aqui diz que você é consultora, auditora do Instituto Lixo Zero Brasil. O que é esse instituto? Conta para nós. O Instituto Lixo Zero Brasil é uma instituição, é uma empresa que ela representa a ZIWA, que é a Zero Waste International Alliance, Aliança Internacional de Resíduos Sólidos. Então, eles certificam empresas, eventos, cidades, tudo que você imaginar, que deixa de enviar o que eles consideram lixo zero, não mandar para o aterro sanitário mais do que 10%. Que quando a gente começa a separar tudo bem direitinho, quando a gente separa o óleo de cozinha, os resíduos perigosos, os resíduos de serviço de saúde, o resíduo de construção, o resíduo de poda, os recicláveis, o que fica realmente de rejeito é um percentual muito pequeno. E aí, para essas empresas que conseguem separar e dar o destino correto bem direitinho para cada resíduo desse, e aí elas conseguem comprovar, através de uma auditoria, que elas só mandam para o aterro sanitário 10% ou menos, que seriam os rejeitos, elas são certificadas. E aí essa certificação tem validade internacional. E aí eu sou auditora também, consultora do Instituto Lixo Zero. A sede desse instituto é onde? Rapaz, eu agora fiquei um pouco de dúvida, mas eu acho que é em São Paulo. Ah, tá. Interessante. O presidente é Rodrigo Sabatini, inclusive ele tem sabe aqueles episódios TEDx, que tem aquelas palestras bem dinâmicas? Ele tem um TEDx muito legal, que ele pega assim um lixeiro cheio de coisa tudo misturada, ele sacode assim no chão, sai mostrando assim as coisas, e ele diz, cadê o lixo daqui? Porque esse conceito de lixo zero é que quando a gente não mistura, o lixo não existe, porque o que é lixo é quando a gente mistura tudo, quando a gente mistura um orgânico com reciclável, aquilo ali, daqui a alguns dias vai estar tudo mofado, vai estar tudo cheirando mal, mas quando a gente separa só o orgânico, por exemplo, não fica cheiro nenhum. A gente pode, por exemplo, utilizar as cascas e os talos para produzir novos alimentos, a gente pode fazer compostagem, a gente pode fazer um monte de coisa, e aí a gente vai estar... antes disso, né, gerar menos resíduo, reutilizar. Então, o lixo zero, ele entra em todas essas pautas. E aí, nessa assessoria de resíduos que eu desenvolvo, eu englobo essa questão do lixo zero também, para quando o cliente estiver nesse nível, ele poder ser certificado. Se a gente chegar para um cliente como esse que eu contei a vocês, que está tudo misturado, e oferecer só a certificação, vai assustar muito, porque ele vai dizer, nossa, eu não consigo separar nada, quanto mais só ter 10%. Mas aí a gente vai trabalhando aos pouquinhos e vai vendo, tem um checklist enorme de itens que o empreendimento tem que cumprir para ele poder estar apto à certificação. E aí, quando chegar nesse nível, eu tenho um cliente que tiver com o checklist lá, tudo ok, eu digo, e aí, vocês querem agora participar de uma auditoria do Instituto? Aí vai vir um auditor que não vai ser eu, né? Se eu fui a consultora, eu não vou poder ser auditora, igual como nas ISOs. Mas aí é bem legal. Normalmente também acontece uma premiação do lixo zero, e existem vários outros prêmios que os clientes, por terem uma destinação correta de resíduo ou várias outras ações socioambientais, eles podem ser premiados também. E aí eu englobo tudo isso nessa assessoria que eu desenvolvo. E quem quiser saber mais, gente, eu vou abrir um curso que eu ensino tudo isso. É um curso estratégico, são coisas que ninguém ensina, porque normalmente os cursos na área de meio ambiente se ensina mais a teoria. Meus cursos são bem práticos, o de PGRS eu realmente estou ensinando o pessoal todo passo a passo de como elaborar o PGRS. E esse eu ensino tudo sobre como você construir o seu próprio método de gestão de resíduos e desenvolver sua própria assessoria que você vai conseguir vender a qualquer tipo de cliente. Então, quem não me conhece ainda, me siga no Instagram, tá aqui, justamente, eu não sei se está aparecendo para vocês, @Helvan_Beltrão, vocês me encontram lá.
O Helva, é muito interessante. A gente já está com 1 hora, né, Gabriel? Tem mais Sim, alguma a gente para 1h10. aí? Não, por enquanto não. Caso alguém tenha alguma pergunta, é só deixar aí que a gente está caminhando para 1h10, Foi 1h20. foi muito proveitoso, Helva. A gente fica muito satisfeito com essa parte de marketing. Eu acho que todo profissional ele peca, né? E eu acho que dá para avançar muito mais. A tua experiência vai ser muito proveitosa aqui para os profissionais poder disseminar e até ter o crescimento profissional. Quando você faz com que a empresa ela enxergue isso, você acaba crescendo profissionalmente. Então, eu acho que você está de parabéns aí, né? Toda a tua história aí, tua vivência e muito legal essa parte aí de marketing. E normalmente para os profissionais da área ambiental, pelo menos para mim, eu sempre tive muito preconceito com marketing, porque normalmente a gente associa marketing a propagandas enganosas, a estar divulgando uma coisa que não é na prática, porque infelizmente existem muitas empresas que fazem isso. E aí depois que eu pude entender mesmo na prática como o marketing é importante para uma empresa que faz o que é certo, né? Porque essa empresa precisa divulgar, as pessoas estão cada vez mais atentas à sustentabilidade, então, para uma empresa divulgar as ações reais que ela faz, é muito importante. E aí eu trabalho com esse foco para que meus clientes possam ter essa divulgação ao ponto que um hóspede, por exemplo, de um hotel, ele possa escolher se hospedar no hotel onde está o meu cliente só porque ele tem várias ações de sustentabilidade, e quando ele entrar lá no Booking, ele vai ver e vai dizer: nossa, esse hotel aqui é muito mais legal, ó, ele faz isso, faz aquilo outro, e o outro aqui que a gente estava vendo, que é o mesmo preço, não faz nada disso, então é melhor aí a gente nesse aqui, que esse aqui é ecológico. Que quando ele se hospedar lá, ele consiga ver, né, que esteja visível, que esteja palpável todas essas ações. E uma última pergunta: o poder público aí em Recife, ele, ou até a nível de estado, ele ajuda nesse papel? Ele tem políticas nesse sentido? Ele exige dos empreendimentos? Como é a atuação do poder público aí? Veja só, a dificuldade que a gente tem aqui é que aqui não tem aquela lei do grande gerador, né? Então, as prefeituras aqui da maioria dos municípios recolhem resíduos de quase todos os empreendimentos. Só alguns empreendimentos, como shoppings ou condomínios muito, muito grandes, que a prefeitura não recolhe. E aí, quando ela recolhe, o empreendimento fica super acomodado, né? Porque ele não está pagando nada, entre aspas, a prefeitura vem, recolhe, leva todo o resíduo. Então, o poder público ainda peca nesse sentido. E também tem vários empreendimentos que, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, precisam de um PGRS, que os órgãos ambientais não cobram, porque existe pouca fiscalização ainda, e aí eles, sei lá, o que é que acontece? Porque eles têm a licença ambiental, mas na licença não foi solicitado o PGRS e não teve nenhum tipo de vistoria, por exemplo, com relação a isso, para dizer: vocês estão licenciados, mas vocês não apresentaram o plano. Então, ainda tem muita coisa aqui para o poder público evoluir nesse sentido. Né? A gente tem aqui o município de Jaboatão, que tem um programa muito legal de coleta seletiva, que o município dá todo o apoio às cooperativas. As cooperativas têm galpões super estruturados e organizados, fazem uma campanha que eles vão de porta a porta, a equipe de educação ambiental, junto com os catadores, orientarem a população como recolher o seu resíduo, como fazer a segregação. E aí eles conseguem ter um lucro muito maior, esses catadores, porque o que chega na cooperativa, de fato, é material reciclável. Já que em Recife a gente não tem tanta campanha de educação ambiental assim, a gente tem muita cooperativa aqui, a gente tem os ecopontos para as pessoas levarem, mas infelizmente ainda chega muito lixo na cooperativa, e eu acredito que é porque as pessoas pensam: lá eles separam, mas é para eles lá separarem os recicláveis, é para eles lá separarem fralda absorvente, seringa,
E tudo que você imaginar chega, né, numa cooperativa, e às vezes tem catador que tem uma renda de, sei lá, se eu não me engano, teve um que disse que 300 e poucos reais por mês. Meu Deus do céu, como é que alguém vive com esse valor? E lá em Jaboatão eles já estão tirando 1.800 e estão trabalhando super felizes, porque para quem é catador tem uma renda, é um valor muito alto, e tem não sei quantos catadores. As meninas que estavam aqui, que elas foram lá na visita, se a Andréa estiver aqui ainda, vê se tu se lembra, André, quantos catadores tem. Acho que tem uns 30 e poucos catadores trabalhando, e aqui às vezes tem cooperativa que tem 5, que tem 7, e tem essa renda bem baixa. Então não é porque tem muito catador que que eles vão ganhar menos, porque tem muito material para se trabalhar, né? E ainda tem muitos empreendimentos que não separam, ainda tem muitas casas que não fazem coleta seletiva. Então, quando essa questão de educação ambiental, os órgãos públicos enfatizarem mais isso, vai ter muito mais resíduo reciclável para ser destinado corretamente, porque ainda muitas empresas e muitas pessoas ainda não separam, porque, sei lá, às vezes pensam que a coleta seletiva não funciona, que vai tudo pro lixão do mesmo jeito, que nem tem gente que não sabe nem o que tem muito a se fazer, né? Tem muito a se fazer. Mas, Helva, a gente vai encerrar, já está 1h15. Eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Faço o convite também, se você que não conhece a Amazônia, quando vier, pode nos procurar aqui. Tá certo. Temos experiência em resíduos sólidos também, né? É bom essa troca de experiências. E muito obrigado por você ter participado, tá? Obrigada também pelo convite, foi muito legal. Aqui, ó. Nós vamos disponibilizar. Pode falar, Gabriel. 42. A Andréa falando que são 42 na central de triagem de Jaboatão. 42 catadores, cada um tirando R$1.800. Que coisa legal. Nós vamos disponibilizar essa live também, né? Para o pessoal ajudar a divulgar, tá? E nosso abraço aí, muito obrigado, tá? Obrigado, Helva. Obrigada também, gente. Um abraço e até a próxima. Gente, só repetindo e enfatizando, quem ainda não me conhece, quer conhecer mais, quer entender mais um pouco desse trabalho que eu desenvolvo, entra lá no meu Instagram, @helva_beltrão. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, vou finalizar. Boa noite. Boa noite.